Gente, vem aqui comigo que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Hoje nós vamos visitar uma empresa que faz parte da nossa série Empreender em Portugal. É de um casal brasileiro que está há mais de 30 anos no mercado e veio pra cá agora. Montaram isso aqui. Agora não, 2015. Mas olha, montaram um escritório novinho em folha. E eu vou falar com a Andréa, que é administradora do grupo, porque ela vai contar um pouquinho como é que foi a experiência de sair lá do Brasil, porque veio escolher Portugal para empreender, abrir uma outra loja aqui, né, Andréa? Já estava tão bem lá no Brasil, né? Por que Portugal? Por que Portugal? Porque Portugal é um país que tem um clima maravilhoso, falamos o mesmo idioma e ainda também teve a questão profissional, porque nós tínhamos a intenção aqui de trabalhar com um fornecedor que é a Europa Mundo Vacaciones, que já é o nosso fornecedor carro-chefe no Brasil. Quando vocês chegaram aqui em 2015, né? Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram aqui? Porque a gente está falando para o pessoal, aquele pessoal que quer vir empreender aqui em Portugal, e então a gente está contando experiências de pessoas que vieram, abriram empresas aqui, porque às vezes mesmo tendo um know-how já no assunto no Brasil, é complicado chegar num outro país, né? Conhecer novas leis. Como é que foi? Novos costumes e assim, nós falamos que o idioma é o mesmo, mas na verdade não é bem o mesmo. Isso então, fora a barreira da língua, aí como é que foi a empresa em si? Abrir a empresa? Foi burocrático? Assim, é igual ao Brasil, não? Em termos de burocracia, eu acho que é muito parecido. Tá. Bom, nós aprendemos com os portugueses. Mas a questão é a seguinte, existem questões de nomes que são muito diferentes, na parte contábil especialmente, a parte também de que você não conhece nada de ninguém. Então você chega num país diferente, no meu caso eu não tinha parentes aqui, eu não tinha já amigos aqui, então eu não tinha para quem pedir nenhum tipo de informação. Então eu precisava de um contador. Que contador? Entendi. Precisava de um advogado. Que advogado? Onde que eu vou buscar um bom contador de confiança, um bom advogado de confiança? Aonde que eu vou buscar? Onde que é melhor? Você não tinha referências, Eu não tinha né, referência nenhuma. Não só na parte da empresa em si, como na parte pessoal. Eu precisava levar minha filha ao dentista. Que dentista eu vou? Então, assim, estragou meu salto de sapato, onde é que eu conserto? Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade, ultrapassável, mas assim, naquele primeiro momento realmente faz alguma São coisas falta. necessárias que parecem que não, mas fazem parte da sua Sim. vida, que vai ajudar você, não é só chegar e montar a empresa, né? Você vai montar uma vida. Não. E outra coisa, aqui as coisas funcionam de uma forma muito diferente. Uma das primeiras coisas, por exemplo, que para mim foi difícil é conhecer como é que funciona a parte contábil, a parte trabalhista. Tudo isso é muito diferente. Por exemplo, aqui em Portugal não existe carteira de trabalho. Aqui existe um contrato de trabalho que é renovável por 3 vezes e depois da terceira renovação a pessoa torna-se efetiva. É como se fosse um funcionário público. Entendi. Então é bastante diferente do sistema que nós estamos habituados. A parte, por exemplo, também de fatura. Nós no Brasil estamos habituados a usar a fatura como um meio de cobrança. Não é? Você envia a fatura, a pessoa paga e depois você envia um recibo. Sim. Aqui não. Aqui a fatura vale como um recibo. Na prática, também existe um recibo, mas na prática a fatura só é enviada depois de pago. Olha isso que interessante. Então tem várias questões que são não a parte só do que está escrito, do preto e branco, mas assim a parte do hábito, do costume, da rotina. Né? A parte, por exemplo, de pagamento de salários. É permitido que seja feito até o 5º dia útil, até o 8º dia do mês, eu não me lembro exatamente. Na prática, só paga assim uma empresa que já está mal. A prática mesmo, o costume é pagar até o último dia do mês. Então, dia 30, dia 31 ou dia 28 ou 29 de fevereiro é feito o pagamento. E você não sabia desses detalhes, Não, porque isso não se ensina, são hábitos, né, que você tem do seu país. A gente já cresce sabendo disso assim. no país, você Exatamente. não, você está nascendo de novo no outro país, né? Agora, lembrando, gente, fazendo aqui uma parte aqui, que a Andréa, ela é administradora da Schultz e cuida de muita gente dessa parte administrativa, por isso ela está citando bastante esses detalhes, né, André? O que mais? Sim. Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa, você verifica que o pagamento pode ser feito até o dia tal, mas você na prática descobre que não é assim que é feito.
Então são coisas que são do costume, em cima de qualquer coisa que está escrita, o costume faz diferente. Então tem várias questões que tem que ser aprendidas mesmo na prática. E você chegou a fazer algum curso, alguma coisa? Não. Porque essa parte contábil, administrativa... Não, eu fui mesmo buscando informação na raça. E, claro, a gente apanha muito no começo, né? Esqueceu de pagar imposto na data certa? Não, por acaso isso, graças a Deus. Não, porque aqui o negócio é complicado. Aqui o leão realmente ele pega mesmo, né? Na verdade, no Brasil também, a gente não pode dizer que não, né? E a parte da burocracia que você comentou é interessante, porque, como eu disse, nós aprendemos com os portugueses, né? Então, burocracia existe aqui como existe lá. O que eu senti muita diferença com relação aqui e lá é no tempo de se fazer as coisas. Entendi. Não é na quantidade de trâmites, isso é muito parecido, mas eu achei um pouco mais devagar para se tratar das coisas. Um pouco. Sabe aquela questão do tipo, por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Ai, meu Deus do céu, do jeito que a gente é pilhado, né? Exatamente. Então, pra gente que é assim, ligada nos 220 sempre... Olha, não sou só eu, viu? Eu sou super pilhada. Então, assim, é aquela coisa de ter que esperar para amanhã. Você pede, às vezes, não só a parte burocrática, mas até coisas simples. Eu preciso de um orçamento. O orçamento demora uma semana. Você vai comprar o carro. Se não for um carro que já esteja aqui, pode levar 6 meses para ser entregue um carro. Entendi. Então, assim, é tudo um prazo, assim, nada é feito na hora. E gerou um estresse? Gera um pouquinho, né? Muitos, até porque a gente quer ver as coisas funcionando, a gente quer ver as coisas... Por exemplo, você tem um ritmo, né? Sim. Você chega aqui, uma coisa que eu sempre falo, a gente que também está aprendendo, já chegamos aqui também há mais ou menos 2 anos, entrar no ritmo do português. Precisa tirar o pé, porque aqui as coisas são diferentes. São né? diferentes, o ritmo é um pouco diferente. Agora, o que eu achei assim muito interessante foi a questão dos prazos, que realmente são mais longos. E a outra questão é que não existe um padrão de informação. Então, eu hoje vou na instituição X e pergunto, preciso providenciar esse documento, o que eu preciso trazer? Ah, tem que trazer o A, o B e o C. Ok, falei com a Maria. Volto lá 2 dias depois com o documento A, B e C. Só que a Maria não pode me atender, quem me atende é a Ana. A Ana vira para mim e diz assim, ah, não, mas falta o C, o D e o E. Tipo, eu não sabia, Pois é, mas me disseram que era só o A, B e C. Não, te deram a informação, essa informação está errada. Precisa do A, B, C, D e E. Ok, eu volto a providenciar os outros documentos. Chego lá, é o Zé que me atende. Nossa. E o Zé já me fala que precisa do alfabeto totalmente inteiro. Então, não existe uma padronização, porque o documento que eu precisava era exatamente o mesmo, mas cada pessoa com quem você fala dá uma informação diferente. Então, falta essa padronização. E isso todos os nossos entrevistados falam. Todos os nossos entrevistados brasileiros falam que aqui não tem um padrão, né? Tipo, porque no Brasil a burocracia existe, mas não... Existe uma padronização. Existe, aqui não, né? É muito raro, eu pelo menos, não posso falar por todos, mas pela minha experiência, eu nunca no Brasil precisei... E 2 vezes fazer a mesma coisa. Porque faltou alguma coisa que já não me tinham dito antes. Entendi. Pode ter porque eu não levei, mas assim, de chegar na hora e me dizerem, não te disseram, mas precisa. Isso realmente nunca me passou. Agora, outra coisa também que eu queria te perguntar é o seguinte, Andréa, o brasileiro, né? Vocês têm uma empresa, a empresa no Brasil, o grupo é brasileiro. Eu imagino o seguinte, que existe uma diferença de comportamento. Vocês estudaram o consumidor português para o produto de vocês, que é turismo? Tem muita diferença os brasileiros dos portugueses na hora de você vender? Tem uma certa diferença, sim. Primeiro, o português ele se programa para viajar muito mais do que o brasileiro. Então, até porque o que acontece? O brasileiro ele pode decidir viajar amanhã porque ele não vai pagar 2, 3 ou 4 mil euros à vista. Ele vai pagar parcelado. O português não tem parcelamento. Então, o português precisa se programar se ele não paga viagem. Ele não vai ter ali 2, 3 mil euros de hoje para amanhã. Ele vai se organizar para fazer a viagem. Uma outra questão que nós notamos também é que o português gosta muito de viajar com tudo pago. Então, ele já quer viajar com os passeios pagos, com a alimentação paga, com a pensão completa, se ele tiver essa oportunidade. E gosta muito de viajar no estilo resort. Tanto que os portugueses do Brasil, a maioria deles, o que conhece são os resorts do Nordeste brasileiro.
Mas agora uma coisa importante, isso tudo você percebeu na prática? Na prática. Não, isso até a gente até tinha esse conhecimento, tinha mas pouco assim... esse conhecimento, sim. Mas assim, no dia a dia, vocês foram fazendo alguma adaptação? Sim, por exemplo, nós tínhamos um catálogo enorme, de 300 páginas de roteiros. Para o mercado português, nós fizemos uma seleção e reduzimos, porque uma outra questão, por exemplo, o brasileiro quando vem para a Europa ou para qualquer outro destino, como está muito, normalmente na América no hemisfério norte, está muito distante, então o voo é caro, o voo é longe. Para o português, não. O português está na Alemanha em 2 horas e meia. Então ele não faz viagens de 30 dias, de 20 dias, de 15 dias. Ele faz viagens de 1 semana a 12 dias. E vocês adaptaram então para... Então nós fizemos uma seleção dos roteiros mais curtos, né? Porque não adiantava ter uma apresentação de dezenas de roteiros que não serviam para nada para o mercado português. Então nós fizemos uma adaptação dos roteiros de um catálogo com viagens um pouco mais curtas e com destinos que fossem mais interessantes para eles, porque, por exemplo, normalmente Espanha, eles vão daqui de carro, é do lado. Olha que legal, a Andréa e o Haroldo, que nesse momento está viajando para o Brasil, né, porque vive para lá e para cá. Para a nossa convenção. Para a convenção que vai ter lá, eles revolucionaram o mercado aqui, criando roteiros para pequenos, né, para pequenos grupos. Como é que foi isso, Andréa? Então, quando nós chegamos aqui, o nosso objetivo inicial era vender as viagens para o mercado português. Tá. Por uma série de questões, inclusive a própria crise em Portugal e o conhecimento que o mercado brasileiro tinha da Schultz. Foi noticiado no Brasil que nós estávamos abrindo escritório em Portugal. Nós temos mais de 10 mil agências logadas no nosso site. O que aconteceu foi que começou a haver uma demanda. Olha, vocês estão aí, podem ver um hotel, podem ver isso, podem ver aquilo. E aí nós chegamos à conclusão de que talvez valesse mais a pena investir no próprio incoming. Não parar totalmente com o mercado português, mas fazer um investimento maior de tempo na questão do incoming. E aí começamos a pensar o que íamos fazer, porque trabalhar para vender um transfer aqui, uma noite de hotel ali, não valia a pena. E também não queríamos fazer aquilo que todo mundo já faz. E faz bem, grandes grupos fazem bem, não tinha por que competirmos com eles. Então queríamos criar uma coisa diferente. Com isso surgiu o conceito dos small groups, que são viagens feitas em vans, a maioria delas é Mercedes, e são 7 passageiros com um condutor guia, que pode ser efetivamente um guia profissional ou simplesmente um motorista de turismo, como eles chamam aqui, que é um motorista que tem um conhecimento a mais. Então, os passageiros podem tomar os vinhos portugueses à vontade, podem aproveitar a viagem sem se preocupar com onde vão estacionar, de beber e não poder dirigir, e ter informação dos lugares visitados com a vantagem de estar num carro e não num ônibus. Então a viagem é muito mais dinâmica. Lugares, por exemplo, que os ônibus são proibidos de entrar, centros históricos normalmente, lugares que os ônibus não entram, o carro vai, mesmo a van. Vocês são precursores, entra. Não existia quase isso não aqui. Não existia isso. Normalmente isso era feito, não é que não existia, existia, mas de forma privada. Então eu contrato um carro com motorista para fazer o tour que eu escolhi fazer. Não tinha uma agência? Não, e não tinham saídas regulares. Entendi. Não tinha saídas regulares. Hoje nós temos esses tours todos, são 19 tours com saída de Lisboa e 6 tours, se eu não me engano, com saída do Porto, que tem saída garantida. Então naquela data, com o mínimo de 2 pessoas, o tour sai. Esteja a van cheia ou não, o tour sai com o mínimo de 2. Só não sai se for um só. Então esse foi um produto que vocês descobriram já estando aqui, da necessidade. Porque brasileiro gosta de produto brasileiro. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala, é o seguinte, quando a gente está no Brasil, a gente quer saber quem é o brasileiro que está lá, que pode te dar a dica. Exatamente. Do roteiro turístico, do dentista, do ginecologista, tudo isso. Tudo, né? Tudo isso que eu senti falta quando eu cheguei. Olha, eu também. Eu também, olha isso. Agora já podemos trocar dicas. Exatamente. Mas que lição você está feliz aqui? Como é que vocês estão? A empresa, bom,
Vieram para o escritório de quantos metros? O escritório hoje é de 200 metros quadrados. Saíram de um escritório de 60 para 200 metros quadrados, novinho em folha. Saiu aqui em vários jornais, né, André? Sim. Aí eu falei assim, não, eu vou pegar, eu conheço o Haroldo, porque o Haroldo, eles moram lá no Belas Clube de Campo. Aqui não tem problema falar onde mora. Aliás, vamos entrar nesse assunto também que motivou a vinda deles para cá, porque não foi só empreender em Portugal, foi empreender em Portugal, mas também vocês tiveram um problema de segurança lá no Brasil, né? Como é que foi isso? Eu e as minhas filhas ficamos reféns em casa com Deus. Bandidos, sim, por muitas horas. É Paraná? Curitiba. Curitiba. Nós morávamos em Curitiba, sim. Que ano que foi, André? Isso foi 2010. 2010, que susto. Não mais, desculpe que 2010, isso foi 2007, 2008, por aí. Nossa, e as crianças pequenas, você... Exatamente. E como é que foi? Difícil de descrever, foi uma experiência que eu não... Se eu tivesse algum inimigo, que felizmente eu não tenho, eu não desejava nem para o inimigo. Meu Deus. Porque é uma sensação de impotência muito grande. E o pior de tudo é que a sua casa normalmente é o seu lugar de segurança, é o seu porto seguro. E quando você tem isso invadido, isso quebrado, é aquela coisa de vou voltar para casa. Para casa não quero. Ai, gente, quebra uma coisa afetiva, né? Tira o chão, tira o chão. Então foi muito duro. Era foi condomínio? Duro. Condomínio, com segurança, com tudo. Sério? E quantos eram? Quantos? Se eu não me engano, eram 4. É assim, que eu vi 3, mas eu ouvi voz de 4. Que levaram várias coisas. Tudo. Até televisão. Fizeram uma mudança completa. O Haroldo não estava? Não, o Haroldo estava fora. Só você e as crianças pequenas, meu Deus. E uma empregada que nós tínhamos na época. E isso acabou fortalecendo a ideia de morar fora? Exatamente. Foi aí que vocês começaram a pesquisar? Na verdade, nós já estávamos realmente pensando em morar fora, mas pela questão de expandir a empresa, de dar uma experiência de vida diferente e tudo mais, e pela segurança, né? Porque as meninas, as nossas filhas estavam entrando numa idade que a gente começa a ficar preocupado, né? De não poder sair, de não ter que criar dentro de uma bolha, e eu não queria isso. Mas isso realmente foi mesmo um ponto assim mais do que decisivo. E como é que vocês estão hoje? Vamos falar um pouco de coisa boa, porque vamos falar de coisa boa, que a gente tem segurança, né? Aqui eu estava até brincando, porque a gente conheceu o Haroldo no Belas Clube de Campo, que eles moram aqui, não tem problema falar onde mora, porque é diferente do Brasil, no Brasil ninguém quer falar onde mora, né? Aqui não tem problema. E essa experiência que vocês estão tendo aqui, só crescendo, como é que está agora o mercado português? Onde é que vão parar? Poxa, o futuro só Deus sabe. Mas eu hoje estou muito feliz, porque eu tenho uma casa que tem um muro de meio metro de altura, que é só para o cão não fugir. As minhas filhas circulam livremente, andam de metrô, de ônibus, para baixo e para cima. Não tenho mais aquela preocupação, aquela neura de estar com o vidro fechado, de será que eu tranquei isso, será que eu tranquei aquilo. Se eu esquecer aberto, tudo bem, quando chegar eu fecho, não tem... Meu Deus. É uma vida muito mais tranquila nesse sentido. A qualidade de vida para mim hoje é muito mais ter uma vida tranquila no sentido de não viver com medo. Isso para mim hoje é que é a qualidade de vida. Eu poder circular livremente. Tem uma passagem que eu acho muito engraçada. Eu tive na festa de verão da academia que eu frequento aqui. E eu acabei por ir sozinha, o Haroldo não estava, e eu acabei por ir sozinha. E eu saí dessa festa, fui sozinha com relação a ele, né? Fui com mais 2 casais de amigos. E aí, quando eu saí dessa festa, devia ser pelas 2h30, mais ou menos, da manhã, eu tinha estacionado o carro bastante longe, uns 700, 800 metros da onde foi a festa, porque não tinha mais vagas perto. E eu saí dali sozinha, às 2h30 da manhã, com meu iPhone na mão, a mandar fotos e mensagens para o meu grupo de amigas do Brasil e para uma outra colega que não pôde ir na festa porque tinha um outro jantar. E aí as minhas amigas do Brasil, mas que horas são aí? E eu, são 2h30 da manhã? E você tá na rua, sozinha? Eu tô. Mas você tá com o telefone na mão, você é louca. E eu, não sou. Olha que neurose. E eu disse, não sou, aqui não tem esse problema. E eu fui sozinha até o carro, feliz e contente, mexendo no meu telefone na rua,
falando com as minhas amigas, sem o menor estresse. Então, isso para mim é qualidade de vida. Interessante. Eu tenho menos serviço, eu tenho muito menos serviço. Eu não tenho, por exemplo, o que eu tinha no Brasil. Hoje já não preciso mais, porque as minhas filhas já estão grandes e já andam sozinhas. Mas, por exemplo, no começo aqui, eu no Brasil, olha, eu não consigo pegar as meninas hoje, você pode pegar para mim, já pego na tua casa. Não precisa dessa loucura, né? Eu antes tinha isso lá, hoje eu não tenho isso aqui. Nós pegam ônibus e metrô, né? Exatamente, não preciso mais disso. Ou Uber. E me diz uma coisa, Andréa, o que você falaria para quem quer se mudar, está se mudando para Portugal ou pretende abrir um negócio, né? Qual é a sua dica? Primeiro, estuda muito o mercado, porque o mercado português não é um mercado grande, é um mercado pequeno. Isso limita um pouco. E é bom, não é ruim, mas é um mercado relativamente pequeno. E estudar bastante o mercado, saber bem o que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, porque isso tem muito aqui. Dependendo de onde você abre o negócio, ele já é mal visto simplesmente porque está naquele lugar. Então, aqui essa questão do status é muito forte. Então, tem que se pensar muito bem no que vai fazer. Sim. Em que sentido? Me explica isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma grande amiga minha, advogada, portuguesa daqui mesmo, de Lisboa. Saiu do escritório onde ela estava para montar um outro escritório. Ela conseguiu um espaço maravilhoso, super moderno, super bem decorado, num lugar chamado Rio de Moro. Já não está mais lá. Porque quando ela diz que o escritório dela é lá, os clientes já torcem. Ui, mas ali... Sério? Sério. Então, às vezes é melhor você ter uma coisa pequenininha, no caso, pelo menos no caso desse tipo de serviço, ok? Não posso falar de todos. Esse é um exemplo prático. Um escritório menorzinho, mais simples. Mais bem localizado? Mais mais centralizado? Mais na Avenida da República, na Avenida da Liberdade, na Avenida 5 de Outubro. Vocês pagam no caro, centro né? de Lisboa. Vocês pagam caro. Não é, mas é isso que... não, o escritório dela é na 5 de Outubro, ou é na Liberdade. Tem outro status. O escritório no Rio de Moro, não deve ser boa profissional. Você acha, Então, André, que aqui existe essa cobrança por status? Existe. Carro, Sim, existe. E eu nunca me esqueço quando eu estava... Das primeiras pessoas que eu fiz amizade aqui em Portugal, são portugueses. E quando eu estava a procurar carro, para mim mesma, eu não posso negar que eu gosto de carro. Eu sou muito masculina nesse aspecto. Adoro carro. E estava procurando carro, mas eu precisava de alguma coisa que fosse funcional e que coubesse no meu bolso. E aí, quando eu comecei a olhar marcas que não eram BMW, Audi e Mercedes, esse casal português, mas você vai comprar uma marca dessa? Como é que você vai numa reunião ou você vai chegar em algum evento? As pessoas não vão te respeitar. Desculpa. Mas me disseram que aqui em Portugal a vida era mais simples. Não é, amor? Você acha que não? Não, eu já sei disso também. Eu acho que a gente vai andar de Uber. Que aí você não entrega, aí né? Aí você não entrega. Anda de Uber? Pois é. Anda de Uber. Mas essa desculpa do Uber eu não tenho. Porque normalmente as pessoas usam a desculpa do Uber, porque aí eu posso beber e não preciso dirigir. Como eu não bebo, então essa desculpa pra mim não serve. Mas é assim, mas eu senti muito isso. Comecei a beber hoje. Pois é. Mas isso eu senti muito aqui. E mesmo a questão da localização da casa. Tem esse mesmo casal que me falou da questão do carro, me disse o seguinte, quando eu tava procurando casa e não sei o quê, e uma das coisas que eles me falaram foi que aconteceu com eles próprios. Quando eles estavam aqui, eles saíram do norte de Portugal e vieram morar em Lisboa. Eles são do norte. E vieram morar em Lisboa. Quando eles chegaram aqui, eles foram morar... Eles me falaram bairro, mas agora eu já não lembro. Mas não era nem centro de Lisboa e nem Cascais, nenhuma zona nobre. Eles não eram convidados para evento nenhum dos colegas do escritório. Aí eles mudaram para Cascais. Ai, top. Pronto. Passaram a ser convidados para tudo. Sério? Entraram no grupo. Então existe sim. Existe. E preconceito? Não tem como fugir. Aí os haters vão falar assim, ai, você vai pegar de preconceito de novo? Vou.
porque a gente tem que abordar determinados temas que todo mundo fala. Cada um sente ou não sente algum tipo de preconceito, seja no trabalho, seja na classe social, no lugar onde vive, né? Isso é uma forma de preconceito, né? Sim, é. Eu, pessoalmente, não senti. Tá. Por mim, eu não senti nenhum. Tá. E acho que lá na minha casa, as meninas, o Taparodo, eu acho que lá ninguém sentiu. Tá. O que se percebe um pouco, às vezes, é aquela coisa da mulher brasileira, um pouco, mas assim, como eu disse, comigo não aconteceu. E eu já vi com pessoas conhecidas coisas do gênero, por exemplo, dentro de uma empresa, você tem ali na mesma função 2 pessoas, uma brasileira e uma portuguesa. A brasileira é muito superior em termos de qualidade de serviço, mostra-se superior, mas na hora de promover, eles vão promover a portuguesa. Sério? Isso é assim, eu não estou falando por mim, aqui na empresa isso não acontece, que fique muito bem claro. Aqui você tem portugueses e brasileiros. Portugueses e brasileiros. E se vierem árabes e espanhóis e latinos, não importa. Para mim, o que importa é a capacidade e a competência. Agora, essa parte da nacionalidade não importa. Tanto que agora quem foi promovida, inclusive, foi a portuguesa. Diga-se de passagem. Agora, semana passada. Agora, cobrança de status existe, então, tem bastante. Existe sim. Então, pode ser que isso vá mudando com o tempo, mas isso existe. Só que em qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Qualquer sociedade, eu acho que tem um pouco dessa cobrança, né? Mas a gente citou essa questão do status pelo local onde, porque a gente estava falando do tipo dicas, né? Do que, então é importante, às vezes, você pegar um negocinho mais bem localizado, você que quer empreender, do que ir muito longe, num lugar de difícil acesso, que não tem, às vezes, transporte público, às vezes acaba limitando um pouquinho. Isso também é um fator limitante aqui em Portugal que eu sinto, porque, ao contrário de outras capitais europeias, você tem transporte público muito bom e muito bem distribuído. Aqui, o transporte público funciona muito bem no centro de Lisboa, centro, né? Mas quando você sai daquele miolo do centro já é um pouco mais limitado. Entendi. E acho que um pouco também por o país, apesar de ser um país lindíssimo, com muito para conhecer, não é à toa que nós temos 19 roteiros só partindo de Lisboa, né? Nossa. Portugal tem infinitas belezas, né? Você em 50 quilômetros, você sai da praia, da neve, da montanha, da área rural, é incrível a diversidade. Mas por ser um país pequeno, a noção de distância das pessoas também é diferente. Quando você fala para um paulista que ele leva, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos para chegar no escritório, ele vai dizer, uau, que rápido, né? Agora aqui, se você fala que leva 30 minutos para chegar ao escritório, meu Deus, aonde você mora? No fim do mundo? É verdade. Então, assim, o conceito de tempo e de distância aqui é muito diferente do nosso, né? Muito diferente do nosso. Valeu, Andréa, obrigada pela entrevista. E olha, gente, se vocês souberem de empreendedores brasileiros aqui em Portugal, bota aí nos comentários, bota a dica aí que a gente está entrevistando pessoas que vieram empreender aqui, brasileiros, porque a gente acha interessante trocar essas ideias, né? A Andréa, por exemplo, falou várias coisas que de repente servem para todos nós. Para quem vai empreender, para quem vem morar aqui, falou de segurança, falou de uma série de coisas. Obrigada, viu, Andréa?